A verdadeira arquitetura do sucesso é invisível. Enquanto você vê prêmios, faturamentos e conquistas, você não sabe qual estrutura mantém tudo aquilo. As marcas fortes, elas não disputam por atenção, elas definem o que chama atenção. Constroem fundações que o mercado não vê, mas que sustentam todo o seu império. No ecossistema atual, cerca de 80 a 90% das empresas líderes de mercado, elas definiram seus processos internos e já tinham um ecossistema definido que representava escala em seus negócios. Empresas do mercado tecnológico, como a Apple, empresas do mercado de varejo, como a Hermes, mesmo negócios que oferecem consultoria. Esses negócios, eles souberam como criar narrativas que instruíam a sua marca a ser a líder daquele setor, que fornecia produtos únicos, que entregavam aquilo que a sua audiência precisava e que casava com a proposta da sua narrativa. Só que se hoje você tem uma marca que deseja manter viva no longo prazo, mas você não sabe como, eu vou trazer para você alguns erros que a maioria das marcas cometem. O primeiro deles é a obsessão no visível. Muitas pessoas focam em uma campanha barulhenta, milhões de seguidores nas redes sociais, métricas de vaidade como likes, comentários ou trends. Muitas vezes essas são métricas vazias. Você pode mostrar ao mundo externo: eu tenho números, mas será que esses números representam conversão no final do mês? Ou você tem apenas números vazios que não geram venda? E aí vem o problema. Marcas vazias focam nessa questão genérica, nessa questão de ego. Só que se você planeja construir algo no longo prazo, você deve matar o ego da sua empresa para que você possa literalmente abdicar. Abdicar de quê? Do seu ego para que você possa ter mais liberdade e leveza para crescer a sua marca. A consequência de você focar em métricas vazias, a sua estrutura entra em colapso porque você não sabe o que precisa fazer. E com o passar do tempo, você vai vendo que esses números não se sustentam. E isso acaba criando uma marca vazia, como um castelo de cartas. Se você não tem uma narrativa que coloque a sua marca no mercado, você está desperdiçando tempo. A sua marca não vai ter posição de mercado. E sem uma narrativa forte, sem estruturas e processos definidos, você tem apenas uma marca para o mundo. Mas e para os seus colaboradores? E para você? Você acha que vai ter algo? Ou vai ser simplesmente um CNPJ diluído? Ou como eu brinco, um CNPJ sem CPF? Porque tudo começa com o CPF, tudo começa aqui na sua cabeça. Mas se você não coloca o coração nesse processo, você não sabe como se conectar com as pessoas. A maioria delas se conecta com a paixão do empreendedor, com a missão, com os valores e com os princípios. Você acha que você tem isso? Sem um posicionamento estruturado, você cria baixa barreira de entrada para os seus concorrentes. Ou seja, em questão de semanas, qualquer concorrente pode literalmente copiar toda a sua estrutura. E tudo aquilo que você levou semanas, se não meses para desenvolver, foi por água abaixo. Hoje você precisa de um posicionamento forte, porque sem um posicionamento, qualquer marca sucede à sua própria falta de estrutura. Enquanto você operar como alguém que espera a aprovação imediata do mercado, você vai estar sacrificando o mais importante, a sua posição de mercado. Porque assim, quando você pensa especificamente a aprovação do seu mercado, acontece o seguinte: no curto prazo, eles podem até gostar de você, só que no longo prazo isso acaba, a partir do momento que as pessoas gostam de você, elas se enjoam fácil. A tendência é que elas busquem a próxima marca que vai agradar aos interesses dela. Então, o que você precisa é
Construir um posicionamento que faça com que a sua marca encontre clientes que se tornem fãs da sua marca. Normalmente, a maioria dos negócios desmoronam porque faltam pilares como visão estratégica, que eu considero mais importante, um empresário que não tem domínio do seu mercado e não sabe como a sua empresa pode se destacar, ele acaba jogando no 0 a 0, porque ele não sabe como se diferenciar. Sem uma visão de longo prazo, a visão estratégica não funciona. E sem um posicionamento, a visão estratégica e a visão de longo prazo não ficam, porque um posicionamento ele precisa ser claro tanto no curto prazo quanto no longo. Ela precisa se manter de pé, apesar dos desafios do mercado, apesar dos seus concorrentes, por mais bons que eles pareçam. Eles não vão entregar aquilo que você entrega. Eles não vão se conectar como você se conecta com a sua audiência. E focando nesses três pilares, você transforma fraqueza temporária em solidez permanente. Você deve considerar o seguinte: se você desenvolve uma arquitetura silenciosa, você está construindo algo sólido. Se você tem uma identidade estratégica bem definida, aliada ao seu posicionamento, o seu sistema, ele tem princípios inabaláveis. E assim você transforma seu próprio ecossistema interno em vantagem competitiva. Porque se você tem princípios bons, princípios fortes, e se o ecossistema interno funciona, você já tem o que poucos têm. E isso te coloca na frente de muita gente. Você deve construir antes do visível. Você deve focar na essência antes da estética, na estrutura antes de ir aos palcos. E isso pode te tirar do empresário operacional para o empresário visionário, aquele que, mesmo que ocupe o cargo operacional, saiba o caminho que a sua empresa esteja indo e não precisa nem delegar essa visão a terceiros. Muitas pessoas criam empresas somente por criar, mas poucos criam com propósito. E propósito é a palavra-chave. Você tem que pensar o seguinte: defina a identidade da sua marca como alicerce. Por quê? Porque isso vai garantir que todo movimento do seu negócio, seja nos bastidores ou seja no palco, ele seja bem definido para que você possa fugir das cópias superficiais. Segundo ponto, integre visão de longo prazo em cada decisão. Hoje você pode pensar que algumas decisões são bobeira, são inúteis, mas se você olhar para o longo prazo, elas fazem sentido. Então, olhando nesse cenário, você cria resiliência para poder prosseguir com as coisas que hoje não fazem sentido, mas no longo prazo farão diferença. Terceiro ponto, mantendo a identidade da sua marca e a sua visão de longo prazo, você precisa ter consistência em cada atitude. A consistência, ela constrói autoridade, porque enquanto os muitos tentam e falham e param, você tenta, falha, realinha e continua. Isso vai criar uma marca mais forte. A autoridade, ela não se perpetua no curto prazo, ela se perpetua no longo prazo por erros, acertos, resultados e métodos. Enquanto você não entender que uma arquitetura bem construída nos bastidores, ela permite que você tenha uma base para construir o seu império, você jamais vai construir o seu castelo em um terreno de areia. O que você precisa é seja único, seja resiliente, tenha propósito, tenha visão de longo prazo, tenha visão estratégica e principalmente tenha resiliência, porque dias difíceis virão. Mas são esses dias difíceis que definem quem são os vencedores dos perdedores, em qual time você está. E outro ponto, enquanto muitos competem por atenção efêmera, construa estruturas que ninguém vê. Essas estruturas serão
respeitadas, porque você soube como criar o diferencial. E seus concorrentes podem até tentar, só que eles não vão conseguir te derrubar, porque ao mesmo tempo que você construiu a sua estrutura, você conquistou fãs da sua marca. Enquanto a sua marca tem fãs, eles mesmos são os escudeiros da sua marca. Eles protegem, eles criam suas próprias comunidades de consumidores e, principalmente, eles indicam a sua marca. Ou seja, quando você conquista fãs, você conquista venda por tabela, cliente vendendo para cliente. E aqui na Augustus a gente reforça o seguinte, que o seu posicionamento deve permanecer. Ele deve ser construído para o longo prazo.